Mais uma vez, Marcos, não tínhamos nos visto, né, depois das suas férias Pois ainda. é, rapaz. Saudade, saudade. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Bom dia, Geraldinho está aqui conosco também. Já tem pergunta aqui chegando. Tomasso, o que o PROCON entende sobre garantia de veículo condicionada à realização de revisão exclusivamente na concessionária? Faço as 3 primeiras revisões na concessionária e depois vou mantendo as revisões em outro local com valores mais acessíveis. Mas já precisei e fui informado que não teria direito. Quem pergunta é o Danilo Bezerra. Marcos, é o seguinte, existem 2 garantias, 2 formatos de garantias previstos pela legislação. Uma é a garantia legal. Essa garantia legal ninguém lhe dá, ninguém lhe tira, porque ela é conferida pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, ela é conferida pela lei. Só que é uma garantia relativamente curta, dependendo do modo que ela seja aplicada e usada, que é aquela garantia de 90 dias, certo? Essa garantia, todo produto não perecível tem, o produto perecível tem uma garantia de 30 dias, certo? Lembre bem que essa garantia, Marcos, não conta da compra do produto, não conta de quando você recebe o produto. Essa garantia legal de 90 dias, ela é complexa juridicamente para explicar, mas ela conta de quando aparece um problema, quando aparece o vício. Não importa que você comprou, estamos falando de carro, mas isso vale para qualquer produto, certo? Digamos que você comprou aí uma televisão. Tem aquela garantia legal de 90 dias, tem a garantia do fabricante e passou ali 1 ano e meio, 2 anos, apresentou um vício. Do dia que apresenta esse vício, do dia que ela para de ligar, do dia que aparece uma mancha na tela, ou no dia que o carro apresenta algum problema, é que começa a contar essa garantia de 90 dias. Né? O consumidor tem 90 dias para reclamar daquele problema. Essa reclamação, ela pode ser inclusive judicial. Então o juiz, dentro de um processo, onde pode haver até prova pericial, ele vai entender, vai julgar se tem ou não validade aquela garantia, de acordo com o tempo de compra do produto, de acordo com as condições daquele produto. A mesma coisa no caso do carro, certo? Então essa garantia, não importa se o carro é novo, não importa se ele é usado, vai ser diferente, por exemplo, se você comprou de um particular. Tem aquele particular, Marcos, que ele vive da compra e venda de carros, nós aqui chamamos de agiota, mas é um agenciador de veículos, certo? Se a pessoa faz daquela compra e venda uma profissão, ainda que ele não tenha empresa, ainda que ele não tenha CNPJ, vai configurar uma relação de consumo. Se eu coloco meu carro para venda, se eu quero trocar meu carro, boto a venda para comprar outro na frente, isso não é uma relação de consumo. Vai ter implicações legais também. Estou falando da garantia legal. Então nós temos aquela garantia contratual, que ela é conferida pelo fabricante do produto. Aí vale para o carro e, mais uma vez, vale para qualquer produto, certo? Essa garantia contratual, ela vai ficar distrita às condições da contratação, às condições que foram estabelecidas pelo fabricante. Ou seja, quando você compra um celular, que ele apresenta ali algum problema, você não pode mandar ele para uma lojinha para consertar. Você não pode mandar para o seu amigo que mexe com o celular, ainda que seja técnico. Nem você pode encaminhar para assistência sem solicitar a autorização do fabricante. Se qualquer pessoa mexe naquele produto, não sendo autorizado pelo fabricante, isso vai configurar um mau uso e vai gerar perda da garantia. É a mesma coisa com o veículo. Então, quando você leva para fazer ali a revisão em outra concessionária que não é aquela autorizada, aquele fabricante ele vai poder no futuro considerar isso como um mau uso. Você levou para quem não era autorizado, na cabeça dele, aquela pessoa onde você levou poderia não ter a condição técnica necessária para revisar o seu veículo e ele pode eventualmente, se aparecer algum vício dentro da sua garantia do fabricante, recusar um reparo, recusar a troca de uma peça, alegando justamente que o veículo foi violado por alguém que não foi por ele autorizado, que é o fabricante. Isso, Marcos, pode tirar ali um direito administrativo. Pode até lhe tirar o direito realmente do uso da garantia junto com esse fabricante, mas não vai tirar de jeito nenhum o direito da discussão acerca da garantia legal. A garantia legal ela é sempre a última que conta. Vai contar inicialmente a garantia do fabricante e essa garantia legal vai contar não é de quando acabar a garantia do fabricante. Ela vai contar de quando aparecer um vício naquele produto. As pessoas, Marcos, têm uma confusão legal sobre vício e defeito. Às vezes a pessoa não entende quando eu falo de vício, mas o vício é o problema que tira o valor, que prejudica o produto, né? E o defeito é o problema que causa risco para o consumidor ou para as pessoas em geral. No caso de um veículo,
Um vício seria, por exemplo, um problema no vidro, né? No vidro elétrico, que ele não está subindo direito, a calha empenou. E o defeito seria um problema no freio, que o carro pode perder o freio, são aqueles casos do recall. Então, respondendo mais uma vez a pergunta do ouvinte, o fabricante ele vai ter sim um direito, porque isso está previsto em contrato, de recusar assistência, recusar a garantia daquele veículo, se você levou para fazer a revisão em uma assistência não autorizada. Uma outra loja, uma assistência técnica não autorizada. Mas isso não vai lhe retirar o direito de procurar, por exemplo, o PROCON ou de procurar posteriormente a via judicial para levantar, se for preciso, a sua garantia legal daquele produto. Lembrando que o direito não socorre a quem dorme. Então você não tem tempo. Quando acontece o problema, seja qual for, em qual produto for, seja qual for o vício, procurar imediatamente o fabricante, gerar logo um protocolo de abertura de solicitação ou de reclamação. Se não for resolvido dentro de um prazo razoável, pode procurar o PROCON ou pode procurar imediatamente a via judicial. Tem pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Eu quero fazer uma pergunta ao doutor Márcio a respeito da empresa a qual fornece internet para mim. E eu fui fazer uma mudança de plano lá, que era 120 a qual eu pagava, e fui reduzir para de 80, mas infelizmente o gerente lá colocou uma multa. Eu adquiri sim o plano de 80, mas estou pagando uma multa por ter encerrado de 120. Então irei passar 5 meses pagando uma multa, entende? E renovei um plano. Então eu quero saber se isso é certo, se eles podem fazer isso, porque para mim é um constrangimento uma coisa dessa. E aí, Tomás, mesmo permanecendo na empresa, né? Marcos, se fosse o contrário, não existia multa, né? Para você aumentar o que você paga é sempre tudo muito simples. Para você procurar uma melhoria na condição, quando você acha que está pagando muito, é sempre tudo muito complicado. Mas vamos lá, de fato existia um contrato que foi encerrado. Se fosse pela lei, se essa multa ela tiver validade, porque existem requisitos para que ela tenha validade, se ela tem validade, até você mudando para o plano mais caro, em tese, poderia ser cobrada a multa, certo? Porque de todo jeito um contrato foi encerrado prematuramente. Marcos, essa multa, a multa rescisória, contratual, que ela nasce da cláusula de fidelização do consumidor, lembrando, deixa bem claro, que tem uma questão jurídica importante, que o consumidor não se desfidelizou, ele continua na empresa, certo? Continua na empresa, isso é muito importante, é muito discutível e pode configurar até uma prática reprovável. Mas, enfim, você faz um contrato e ali tem uma cláusula de fidelização. Essa cláusula não é, por si só, ilegal, mas ela tem requisitos de validade para que ela possa ser executada pela empresa. O primeiro requisito de validade é que o consumidor tenha a informação plena de que ele vai ter a obrigação de ficar aquele certo período contratado, certo? Isso aí é indispensável. O consumidor ele não pode, posteriormente, ser flagranteado com a informação de que ele vai ter que pagar uma multa porque tinha um contrato de 1 ano e só quer ficar 6 meses. Ele não pode jamais descobrir isso depois. Antes dele sentar, conversar, assinar o contrato, olha, tem aqui a cláusula de fidelização. Isso é o primeiro ponto, ela tem que ser informada ao consumidor previamente. O segundo ponto, Marcos, é que isso não pode ser à toa. Isso não pode ser exigido do consumidor sem nenhuma contrapartida da empresa. Você senta para contratar sua internet, olha, o plano aqui custa R$120. Mas, se você aceitar, se você quiser a fidelização por 1 ano, você paga as 3 primeiras parcelas de 60, a metade do preço. Ou nós vamos dar um equipamento extra para você de graça, para você usar sem nenhum custo. Ou vai ter tal serviço gratuito. Ou seja, é necessário que exista uma contraprestação. Porque senão vai configurar o aumento de preço sem justa causa, ou então a exigência de uma obrigação excessivamente onerosa contra o consumidor. Então a primeira coisa, o consumidor tem que saber que existe essa cláusula de fidelização e essa multa a pagar no caso do cancelamento prematuro. O segundo é que tem que haver uma contrapartida. Não pode ser à toa essa obrigação de você ficar contratado durante 1 ano, 2 anos, dependendo do contrato. O terceiro ponto é que o pedido do cancelamento prematuro do contrato não pode jamais se fundamentar em mau fornecimento do serviço, em mau funcionamento do serviço.
Ou seja, se você tem a internet, se você tem a telefonia, a TV por assinatura e não está funcionando, se você já abriu um protocolo de reclamação, se a internet cai direto, se o canal não está aparecendo, não tá abrindo todos os canais, se você tenta ligar e não consegue, e você quer cancelar, de jeito nenhum pode ser cobrado essa multa, certo? Mas digamos aí que você foi informado que houve essa contrapartida, você, por exemplo, pagou um pouco mais barato nos primeiros meses, ou recebeu algum equipamento que normalmente você pagaria por ele, nesse caso não pagou, certo? E o serviço está perfeito. E ainda assim você quer cancelar prematuramente aquele serviço, vai existir, vai poder sim ser executado. Se a empresa quiser, ela não é obrigada a isso, né? Ela não é obrigada a isso, mas se a empresa quiser, pode executar aquela multa. Nesse caso da pergunta do consumidor, ainda que exista todos os requisitos de validade, você veja que ele não se desfidelizou dessa empresa, né? Ele continua na empresa, a fidelização não foi quebrada, então isso é uma questão que cabe discutir. Qual seria a minha orientação para esse ouvinte que mantivesse o contato com essa empresa? Primeiro ele analise o próprio caso, porque eu disse aqui quais são os requisitos: o conhecimento, a contrapartida e o funcionamento do serviço, que não pode ser mau funcionamento o motivo do cancelamento prematuro. Se foi porque estava ruim e ele precisou pagar, nesse caso ele pagava até mais caro, né? Então não seria o caso. Mas enfim, se esses 3 requisitos existem, ele pode negociar com a empresa, porque eu não saí da empresa. Se ele não conseguir nesse contato com a empresa uma solução, é claro que o PROCON pode intervir. Seria um caso, inclusive, de analisar o contrato, né, de conversar com o ouvinte, conversar com o consumidor. Mas eu sempre digo, Marcos, que a conciliação é coisa que vem de Deus, a conciliação é divina. Então sempre tente resolver o problema junto com a empresa. Pode ser uma multinacional, pode ser a venda da esquina. Vá lá e converse. O dono da palavra, o dono do verbo, ele é divino, ele é sagrado. Então tente sempre conversar, tente manter a paz. Não conseguiu resolver, acha que está sendo injustiçado. Eu vou dizer o que eu já disse aqui, eu acho que 1000 vezes. Quando o consumidor acha, entende que há uma afronta ao seu direito enquanto consumidor, Marcos, em 99,99% dos casos realmente há uma afronta ao seu direito. Então vá, discuta, tente resolver. Se não resolver, vai procurar o PROCON ou a via judicial. Doutor Márcio, me explica uma tal de bandeira que tem nos cartões de crédito, porque a moça da central de atendimento me ligou ontem e encaixou 3 parcelas de R$ 159, fora a anuidade que já pago, dizendo que eu teria que pagar mais de 10 parcelas para ter direito a um desconto. O cartão dela é o Hipercard. Marcos, você veja, o Hipercard ele é um cartão do Banco Itaú. O cartão ele envolve várias empresas financeiras que às vezes são do mesmo grupo, porque existe o banco, que é a operadora daquele cartão, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Itaú, Santander, né? Existem às vezes as empresas vinculadas, como por exemplo existia no passado Americanas Itaúcard, hoje tem Magazine Luiza Itaúcard, tem o Hipercard, tem o Credit Card, né? São todos de um banco só. E existe a bandeira Visa, Mastercard e outras. São empresas envolvidas. Infelizmente, isso gera uma confusão ali que às vezes é usada de forma maléfica para tentar prejudicar o consumidor, né? Eu, quando dá para reclamação, me atento simplesmente a qual é o banco. Não quero saber se é Visa, se é Master, se é outra operadora, nem quero saber qual é a loja. Eu quero saber qual é o banco, que é a operadora que cura daquele cartão, né? Que opera aquele cartão de crédito fornecido ao consumidor. Nesse caso aí, explicação de bandeira, de você receber benefícios, onde só lhe cobram valores, isso tem que ser sempre visto com muito cuidado. Porque a lei é muito clara, Marcos. Quando existe num contrato, seja que formato de contrato for, uma cláusula que gera obrigação contra o consumidor, nesse caso a obrigação de pagar, ou então que restrinja seu direito, imagine, por exemplo, num contrato, numa apólice de seguro. Tem ali direitos que você perde a cobertura se você fizer tal atitude, se acontecer tal ou qual evento. Então, as cláusulas que geram obrigação contra o consumidor e as cláusulas que restringem direitos, elas têm que estar redigidas de forma clara, com destaque em relação ao resto do contrato. E quando esse contrato é apresentado verbalmente, esse cuidado tem que ser seguido. Olha, na verdade, nesse momento, pouco me interessam as condições da contratação. Só em ouvinte dizer que não está entendendo, eu não sei porque estou pagando tanto, estou pagando dinheiro demais, não sei porquê, já prova que tem um erro aí, certo? Porque essa informação, boa ou ruim para ela, tem que ser dada de forma clara, precisa e pormenorizada, verbalmente e por escrito, antes da contratação.
Hoje ela podia estar até achando ruim, mas sem ter dúvidas. Márcio, eu entrei nesse contrato, eu assinei, me explicaram tudo direitinho. Naquele momento eu quis, mas hoje eu estou achando que eles estão me prejudicando demais. Aí eu vou querer entender bem direitinho as cláusulas desse contrato. Mas quando falta o direito de informação, quando você não sabe o que está pagando, por que está pagando, quanto vai pagar, você não sabe quanto é o juro daquela operação, outros encargos que existem, já existe aí uma afronta a um dos princípios basilares do direito do consumidor, que é o direito de informação, é o direito de você ter conhecimento pleno daquela contratação que você está envolvido. Então, eu vou dizer aqui, como não sabemos qual é o problema ainda, grosseiramente, mantenha contato com o banco, nesse caso é o Banco Itaú, você pode falar com o banco até pela internet, por escrito, para que fique registrado, vai guardar o protocolo, vai exigir não só o cancelamento disso que você está pagando, como a devolução de valores que você já tenha pago, eventualmente, já que você discorda, não concorda com essa cobrança. Se o banco recusar a solicitação, se ele não lhe apresentar a solução que você espera, sanando esse problema, vai procurar o PROCON. Vou até usar esse espaço, Marcos, para divulgar o WhatsApp, né, que é o 849-9223-2261. Não mandem áudios, não façam ligações, esse contato tem que ser por escrito. Marcos, esse número pode ser divulgado, inclusive, para as perguntas que não deu tempo de responder aqui no ao vivo. Eu tenho essa disposição, esse número do WhatsApp ele é para tudo, é para abrir processo, é para tirar dúvida, é para esclarecer questionamento dos consumidores. Esse número, embora seja meu, ele é do PROCON. Ele é a serviço do consumidor de Caicó e região. Mas, por favor, não envie áudio, não faça ligação, porque vai ser perdido. Vai bloquear ali o nosso acesso. Tem que ser tudo por escrito. Ok, então. Quem mandou as perguntas para cá, não apague, que o doutor Márcio vai responder já aqui após a sua participação. Doutor Márcio, obrigado. Não, a pessoa vai mandar pergunta por WhatsApp. O 9... Você está com pressa hoje, né? Da serviço tem muito. É o 99223... Então, desculpa, meus ouvintes, né? O PC do doutor Márcio está disponível aqui. 2261. Pode pegar essa pergunta do jeito que você mandou para Marcos aí. Se você mandou por escrito, vai passar para o 99223-2261. Aí, durante o dia, entre a abertura de processo, entre reclamações, a gente vai respondendo, porque esse número é para tudo, certo? 99223-2261. Exatamente. Só não mande áudio, nem faça ligação, tem que ser por escrito. Não importa correção gramatical, perfeição no português, pode ser o mais simples possível. Estamos aí para desburocratizar. Infelizmente não tem condição técnica, essa plataforma não suporta os áudios. Ok, então. Obrigado pela sua participação. Amigo, eu que agradeço. Obrigado pelas perguntas. Os beijos e abraços para a mamãe e para a Ali que estão nos ouvindo agora. Na boa passagem ali no Recreio. Até a próxima terça-feira. E eu volto já após o nosso intervalo comercial.